A Verdade da Vida, volume 2. Método de Henry Ford para alcançar a riqueza. Entrevistador. Com relação à administração de uma empresa através do pensamento otimista, gostaria muito de ouvir sua opinião. E vim consultá-lo, causando-lhe incômodo. O mundo todo sabe que o senhor foi o fundador de uma das maiores indústrias automobilísticas, a Ford Motor Company. Não posso deixar de me admirar com a concretização de tamanho empreendimento pelo senhor que na juventude era uma pessoa sem capital e praticamente sem posses. Qual é o segredo disso? Ford, desculpe-me, mas há um engano. Você disse que naquela época eu era praticamente sem posses, mas isso não é correto. Qualquer um possui tudo desde o princípio, pois tudo existe dentro de nós. Entrevistador, é verdade. Queria justamente ouvir isso do Senhor. A força que atrai a riqueza necessária para tão grandiosamente servir a humanidade e que permitiu ao Senhor realizar tamanho trabalho foi a sua convicção: tudo já existe dentro de mim. Mas ainda o Senhor não está supervalorizando a sua riqueza, nisso está a sua grandeza. Ford, naturalmente, a riqueza é um instrumento de realização, nada mais que isso. É como o combustível que se lança no motor ou a correia que faz girar as rodas. É apenas um meio para se atingir o fim. Misterioso poder da mente. Entrevistador. Bem, o pensamento otimista tem como princípio fundamental, como o Senhor também disse, o seguinte: se alguém acreditar que é grandioso e que conseguirá infalivelmente o que deseja, concretizar-se-á em si próprio e ao seu redor tudo que for pensado. Na minha opinião, inventores, poetas e profetas são pessoas que pertencem à classe dos sensitivos. São dotados de uma capacidade perceptiva superior à das outras pessoas comuns. Eles têm algum meio de entrar em contato com algo e dele obter conhecimentos impossíveis de serem adquiridos pela inteligência humana. Pergunto-lhe se o Senhor já sentiu alguma força superior com a qual possamos entrar em contato. É possível que o Senhor chame de Deus essa força. O Senhor está sempre identificado com tal força. O Senhor tem consciência disso? Faz o Senhor algum esforço consciente, disciplinado para entrar em contato com essa força? Ford. Depois que alcancei o mundo espiritual, compreendi melhor que essa força é tudo. Ela é a origem de tudo. Para nós basta reconhecer essa força, que é a essência de tudo. O que chamam de espírito e a matéria são uma coisa só. Não há como pensar em espírito e matéria separadamente. São o verso e o anverso de um todo. O meio para se entrar em contato com essa força consiste em tomar correta a própria vida. Tornar correta a própria vida.
tendo o propósito de praticar o bem a maior número possível de pessoas. Entrevistador: e isso é tudo. Corpúsculos espirituais semelhantes a anjos da felicidade. Ford: vou explicar. Cada indivíduo é um universo e, ao mesmo tempo, uma parte do universo, que vive imerso no universo, no todo, e é o centro do universo. Ele atrai corpúsculos espirituais invisíveis, com os quais forma o seu próprio corpo. Esses corpúsculos espirituais participam inclusive de nossas obras para engrandecê-las. Quando mentalizamos concentradamente a realização do nosso desejo e agimos no sentido de concretizá-lo, esses corpúsculos espirituais vêm se juntar a nós e acabam por concretizar o desejo. Qualquer um que esteja realizando algo correto e útil pode receber o auxílio deles. Eles podem tanto vir nos ajudar como ir em busca de coisas necessárias, partindo de nós, utilizando nosso pensamento como veículo. Esses constituem a substância que dá forma às nossas realizações. A qualidade e a quantidade desses corpúsculos espirituais são determinadas pelo tipo de pensamento de cada um. É incorreto pensar que esses corpúsculos espirituais estejam em um lugar misterioso e distante. Eles estão aqui, dentro e fora de nós. Estamos preenchidos e envoltos por eles. São uma substância viva que os praticantes de yoga chamam de prana. Através do pensamento podemos atraí-los. Eles transmitem nossos pensamentos, tanto os bons como os maus. Quando traçamos em nossa mente a imagem nítida daquilo que desejamos, os corpúsculos espirituais entram em ação. Os de fora vêm nos ajudar e os de dentro vão buscar recursos. Assim, recebemos a inspiração e os elementos necessários para concretizar o desejado, o que passa a ocorrer de modo harmonioso e rápido. Entrevistador: o senhor quer dizer que o fato desejado começa a assumir forma no momento em que imaginamos nitidamente a cena em que ele está concretizado? Ford: exatamente. Esses corpúsculos espirituais envolvem nosso pensamento e começam a lhe dar forma. Formar na mente a imagem daquilo que desejamos e contemplá-la fixamente significa criar o seu molde mental. E isso se torna convicção. A convicção é a substância daquilo que se vai concretizar. Parece que a maioria dos homens ainda não sabem o quanto é substancial e atuante a convicção. Eu emprego o termo substancial, onde os outros diriam espiritual. Por quê? Ora, porque estou pensando na essência da vida e do universo. O homem é um universo, e nesse universo habitam inumeráveis corpúsculos espirituais de que falei há pouco. E o homem pode ser considerado o rei que comanda esses inumeráveis corpúsculos espirituais. Certas pessoas dizem que o homem é espírito, e realmente o espírito é a essência das coisas e dos fatos. Entrevistador:
Acho muito interessante a sua teoria dos corpúsculos espirituais. Admitindo essa teoria, torna-se fácil compreender o processo pelo qual a causa mental produz consequência concreta. É preciso que uma força ou uma substância se movimente para transformar o pensamento em fatos concretos. Há pouco falei de sensitivos, que parecem dotados de uma aguda intuição ou sexto sentido. Ford. Entretanto, isso depende da vivência de cada um. Certas pessoas pensam que seja uma capacidade especial ou um dom celestial, mas penso que seja resultante de longas experiências da pessoa que viveu várias existências terrenas. Eu preciso ressalvar que me baseio numa premissa. Acredito que o homem se reencarna. Meu caro, renascemos diversas vezes, acumulamos experiências em várias encarnações e as conservamos. Umas pessoas acumulam feitos em maior quantidade que outras. À primeira vista, pode-se pensar que seja um dom, mas aquilo é fruto de experiência alcançada com árdua dedicação. Isso se me esclareceu bem nitidamente depois que alcancei o mundo espiritual. Entrevistador. Então, quer o senhor dizer que os homens, como inventores, poetas, profetas, que têm grande capacidade perceptiva, acumularam, antes de renascerem neste mundo, maior experiência do que as pessoas comuns, porque viveram várias existências anteriores? Ford. Isso mesmo. Eles, como espíritos, são pessoas muito experientes. Jesus Cristo, embora tivesse 33 anos de existência terrena, era um homem de muita vivência. Entrevistador. E o senhor sabe quem foi Swedenborg? Como deve ser do seu conhecimento, Swedenborg foi, em sua época, um dos mais célebres cientistas mundiais. Ele morava em Estocolmo. Certa noite, numa cidade distante, mais de 100 milhas, compareceu a um jantar oferecido pelo prefeito dessa cidade, onde vários cavaleiros e autoridades também estavam presentes. Subitamente, em pleno jantar, Swedenborg se levantou, desculpou-se e dirigiu à varanda. O prefeito imediatamente se levantou e o acompanhou. Então Swedenborg começou a descrever um grande incêndio que estava ocorrendo naquele instante em Estocolmo. Explicava pormenorizadamente, como se estivesse diante da cena, indicando onde havia começado o incêndio e o lugar que estava em chamas naquele instante. Passado algum tempo, disse que o fogo foi se apagando paulatinamente. E mencionou claramente onde se apagara, porque era uma ocorrência deveras inusitada. O prefeito anotou minuciosamente o que fora dito por Swedenborg. Depois disso, quando um mensageiro trouxe a notícia do incêndio de Estocolmo, viu que não havia mínima diferença com a descrição de Swedenborg. Como é que o senhor explica esse tipo de capacidade? Ford. Swedenborg era uma pessoa capacitada a atrair e usar os citados corpúsculos espirituais, que existem tanto dentro como fora do indivíduo. Essa é uma faculdade
de que somente espíritos elevados, que reencarnaram muitas vezes, são dotados. Nossos colaboradores invisíveis. Entrevistador. Quando o Senhor fala em corpúsculos espirituais, quer dizer que o pensamento é uma substância viva? Ford. De imediato, não encontra a palavra adequada, pois se trata da mente. Não temos senão a mente como colaboradora do nosso trabalho. Para mim, no momento, a teoria das ondas mentais ou vibrações da mente parece-me a mais segura. Na minha opinião, pensamento é força. Ou dito de outra maneira, pensamento tem vida. O Senhor pode interpretar da maneira que melhor lhe aprouver. Pensamento é um fluxo constituído de corpúsculos vivos que entram em nós ou saem, aproximam-se ou afastam-se. São vibrações e, ao mesmo tempo, partículas de vida. Corpúsculos espirituais inteligentes que ligam o indivíduo e seu mundo. Entrevistador. Estou entendendo melhor o que o Senhor chama de corpúsculos espirituais. Eles devem ser a força que rege o nosso corpo e provoca atividade psíquica no cérebro. E o Senhor quer chamar essa força também de energia espiritual inteligente, não é mesmo? Na minha opinião, cada uma das células do nosso corpo possui um núcleo espiritual inteligente, e a humanidade certamente acabará descobrindo isso. Ford. As células do nosso corpo são dotadas de um pequenino espírito ou corpúsculo espiritual inteligente. Em nós, os corpúsculos espirituais estão organizados tais como as novas células, constituindo a nossa personalidade. Como já disse antes, quando pensamos em alguém ou em algo, uma parte de nossa energia vai até esse alguém ou algo, utilizando os corpúsculos espirituais como veículo. Os corpúsculos espirituais existem não só dentro de nós, como também fora de nós, envolvendo-nos, formando o ambiente ao nosso redor e influindo no nosso temperamento, no estado psicológico e na saúde. Às vezes, viajamos na tentativa de mudar o estado de ânimo ou de saúde, e isso surte efeito. Você sabe por quê? É porque deixamos por trás os velhos corpúsculos espirituais que nos envolviam e penetramos num novo ambiente formado de outros corpúsculos espirituais. Quanto mais longe formos, com velocidade mais alta possível, melhor para nos livrarmos do ambiente que nos envolve. Eu acredito na eficácia de se mudar de lugar, pois quando mudamos para uma outra casa ou região, saímos do velho ambiente e entramos em contato com novos corpúsculos espirituais. Nesse ponto, o mundo espiritual oferece mais vantagem, porque lá se pode percorrer grandes distâncias em pouco tempo, só pelo poder do pensamento, sem utilizar veículos. Entrevistador. Então, o Senhor quer dizer que os corpúsculos espirituais inteligentes estão reunidos tanto no nosso interior como no exterior, formando o nosso ambiente? Ford. Cada um de nós é um centro que atrai ao seu redor
os corpúsculos espirituais, os quais tornam-se parte integrante de nós mesmos e agem de conformidade com a nossa personalidade e sob nosso comando. Entrevistador: pelo meu modo de pensar, por trás de todas as coisas do universo existe a vida infinita que vivifica a tudo e a todos. Ela é que sustenta todas as existências. Ela é a origem espiritual de todas as existências. Acho muito interessante a sua tese porque explica o processo e os passos pelos quais a vida infinita se manifesta ao nosso redor, assumindo variadas formas dotadas de individualidade. Pensamento e existência, na minha opinião, são cara e coroa da mesma moeda. Ford: é isso mesmo. As palavras pensamento e existência se referem à mesma realidade. Não há existência sem que haja pensamento. E onde há uma existência, está inegavelmente manifestado um pensamento. Entrevistador: não podemos deixar de reconhecer que o pensamento é força. Mas então deve haver algum meio de aumentar essa força, utilizá-la de modo mais eficaz que o normal? Será através da concentração do pensamento numa determinada direção? Concentre-se continuadamente no objetivo. Ford: quando concentramos o pensamento, este se torna um ímã que atrai corpúsculos espirituais inteligentes, os quais trarão os elementos necessários para concretizar o empreendimento desejado. Se mentalizarmos intensa e ininterruptamente, os objetos ou os fatos almejados serão atraídos. Se não alcançamos êxito em diversos empreendimentos que começamos, é porque não pensamos forte, ardente e continuadamente no sucesso almejado. Para atrair o almejado, é imprescindível manter pacientemente o desejo e o entusiasmo, sem interrupção. Não devemos ser impacientes e logo perder a esperança. Às vezes levamos meses para atrair as condições necessárias. Portanto, é indispensável manter o pensamento concentrado por um longo período de tempo. Assim procedendo, os corpúsculos espirituais virão se reunir em torno de nós e trabalharão para concretizar o nosso desejo. Em outras palavras, o almejado se concretizará só pelo fato de mantermos o pensamento concentrado sobre ele ininterruptamente. Isso porque o pensamento é a substância dos fatos. Pode-se dizer que o pensamento é o fato. Entrevistador: sempre viemos pregando que o pensamento é força, que os semelhantes se atraem, que um determinado tipo de pensamento cria um fato do mesmo tipo, que, portanto, o destino de uma pessoa dependerá de ela dirigir o seu pensamento ou para o êxito ou para o fracasso. O senhor concorda? Ford: sim. De fato, os semelhantes se atraem. Quem quiser sofrimento, basta pensar em sofrimento, e este virá. Quem quiser felicidade, basta pensar em felicidade, e esta virá. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para receber meus vídeos. Deixe seu like. Está tudo bem por aqui, espero que esteja tudo bem por aí também.
Muito obrigado.